Aleluia. Meus amados, se dissesse alguns anos atrás que eu estaria sendo pastor de uma igreja e orando para a Aparecida pregar, ninguém acreditaria. Essa mulher orou 14 anos para Jesus me trazer de volta para lá. E botou Sarinha de joelho também, 14 anos, Midian. Todo mundo orou por mim, Fátima. Todo mundo orou por mim para me voltar. Eu estou dizendo isso para que você não desista de orar por aquele que está afastado ou que ainda não veio. Não desista, porque cada oração que você faz está acumulada nos céus. E Deus vai honrar cada palavra como honrou a ela. Você já pensou hoje? Eu acho que a Aparecida hoje vê Chico Chagas como um troféu de glória, porque ela orava e me via no meio do mundo, e o diabo queria me matar, citei tentativa de homicídio, tudo contra mim, e ela dizia: Jesus, será que ele vai morrer sem voltar? Mas ela, como é serva de Deus, dizia: não creio, a promessa vai se cumprir, e aqui estou eu para dizer: cumpriu-se, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não desista de orar, não desista de acreditar, porque o Deus a quem você está clamando, está rogando, o Deus para quem você está orando, é o Deus do impossível, que tem todo o poder. Aleluia. Maravilhoso Pai, eterno Deus, grande Senhor, o meu orgulho, grande a minha alegria de anunciar agora a tua filha, anunciar a mulher que o Senhor tem levado para pregar no Brasil e no mundo. Essa mulher que o Senhor levantou para salvar toda a nossa família. Essa mulher que foi a primeira de aceitar Jesus e que plantou a semente do Evangelho nos nossos corações, e que o Senhor honrou a oração dela e nos trouxe das trevas para a tua maravilhosa luz. Senhor, mais uma vez, usa a tua filha poderosamente neste lugar, como o Senhor tem feito por onde quer que ela passe. Usa a tua filha, Senhor, para falar aos nossos corações. E o meu coração grato, cheio de alegria, diz: obrigado, Senhor, pela vida da tua serva. Obrigado por ter dado a ela a graça da pregação da tua palavra. Obrigado por ter dado a ela o entendimento da tua santa palavra. Obrigado por ter dado a ela a unção do teu Espírito para pregar a tua palavra. Louvado seja Jesus, teu santo, maravilhoso e eterno nome. E eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite reunidos. Eu quero louvar a Deus pelo primeiro aniversário da Assembleia de Deus Pão da Vida, pela vida dos meus irmãos que aqui têm se congregado. Quero agradecer a Deus nesta noite por cada irmão, cada membro, e feliz por poder rever tantas pessoas. Feliz por poder rever o meu cunhado Josué, minha irmã Fátima, nossa irmã Nevinha, meu genro Valquinei, Sara, enfim, pessoas da família, minha cunhada Josanete, meu irmão Chico. E Deus, Ele trabalha de forma surpreendente, Eu gosto de dizer que Deus, Ele nos surpreende, mas nunca é surpreendido. Deus, de antemão, na sua onisciência, Ele já tinha conhecimento de todas as coisas que estava para acontecer, e até essa noite que nós estamos aqui, Ele reservou para nós essa noite, para ouvirmos a sua palavra, para engrandecer o seu nome. Feliz por rever também a nossa irmã Gilda, que chegou ali no sítio de oração Tempo Central tão carente, tão carente. Eu fico feliz, muito feliz, quando vejo já o que Deus tem feito na vida dessa mulher. Feliz também por saber que ela foi se abrigar ali pertinho da gente, e Deus tem ajudado ela até aqui. Irmã Gilda, uma mulher que há muitos anos serve a Deus, e o inimigo tentou também ceifar essa vida num momento de fraqueza, irmãos, num momento de enfermidade, mas Deus chegou na vida dela, porque Deus é aquele que tem compromisso com o seu povo, Nós servimos a um Deus que é pai e não é padrasto, E eu fiquei muito feliz. Esses dias eu estava me preparando, estava num evento ali em Teresina, e quando estava me arrumando, o Senhor falava algo comigo. E eu até comentei com as irmãs ali no ciclo de oração quinta-feira passada, que foi o dia do nosso clamor, e Deus falava comigo, eu tomando banho,
A gente às vezes tomando banho, dirigindo, às vezes na mesa, comendo, e o pensamento ligado. O Senhor falava comigo assim, parecido. Eu pensando assim na crise, tantas pessoas desempregadas, tanta gente passando na televisão, tanta dificuldade. E eu pensando na crise, quando de repente Deus falou assim, eu sou o único patrão que não encontro dificuldade alguma para recompensar os que fiquei tão feliz com aquelas palavras do Senhor. E digo para os irmãos que Jesus é um patrão por excelência, né? Não existe patrão melhor do que Jesus, né? E eu fico feliz em saber que a Pão da Vida já está no seu primeiro ano de aniversário. Sabemos que todo começo é difícil, é desafiador, mas Deus tem ajudado vocês até aqui e vai continuar ajudando, né? Amados, hoje orei, pedi a Deus uma palavra para estar aqui com os irmãos. E a nossa mente humana, ela muitas vezes ela vagueia por um texto. Pensei em ir para o Evangelho de João, pensei em ir para a Epístola aos Romanos, e já 5:10 eu não sabia o que eu ia trazer para cá. Jesus chega aqui. Jesus chega aqui. Porque eu desejo no meu coração, eu tenho sempre dito isso ao Senhor, eu peço muito a Deus uma palavra revelada. E uma palavra que vai de encontro à necessidade do povo de Deus. Porque por mais que a gente tenha alguma familiaridade com a Bíblia, mas a palavra boa é aquela que Deus quer para o seu povo. E o texto que veio ao meu coração foi Ezequiel capítulo 2. Eu convido para se abrir a Bíblia. Quando Deus traz a vocação de Ezequiel de forma clara. Ezequiel capítulo 2, a começar do versículo 1, diz assim: esta voz me disse, a minha versão é atualizada, a dos irmãos é corrigida, mas o sentido do texto é o mesmo. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu o envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, que deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja saças e espinhos para contigo, e ainda que tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto dele, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, que no hebraico significa Deus fortalece. Deus levanta Ezequiel numa das horas mais tenebrosas de Israel para trazer uma mensagem de despertamento, uma mensagem de conselho. Ezequiel, ele descendia da linhagem sacerdotal de Zadok. Ezequiel fazia parte da linhagem sacerdotal aceita pelo Senhor. E Ezequiel, ele foi comissionado neste período sombrio da história de Judá. E Deus resolve enviar Ezequiel para profetizar aos exilados em Babilônia. Mas esses exilados, eles mesmo estando em cativeiro, mesmo vendo que o cativeiro era cumprimento da promessa de Deus, eles rejeitam a mensagem de Ezequiel. E na verdade, você falar da parte de Deus e ser rejeitado não é confortador. E Ezequiel, no Velho Testamento, eu vejo que entre os grandes e pequenos profetas, quando a gente chama de pequenos profetas, é no sentido de que daquele que escreveu menos, mas todos são profetas grandes porque foram enviados por Deus.
E Ezequiel tinha que exatamente se contrapor a uma Judá pecaminosa, a um povo rebelde, não é? E ainda mais ele teve que conviver com os falsos profetas. Os falsos profetas que alimentavam o povo de Judá. Judá conhecido como o reino do sul, Israel conhecido como o reino do norte. E Ezequiel era encaminhado para profetizar a Judá. Mas só que estes profetas que se contrapunham contra Ezequiel, eles profetizavam que Israel, no caso, não iria passar por aperto. E Ezequiel ensinou o conceito da responsabilidade pessoal. No capítulo 18 a gente vê isso. A mensagem do livro de Ezequiel, ele está dividido. Do capítulo 1 até o capítulo 24, você vai ver que é juízo do povo de Deus. É Deus trazendo juízo. Do capítulo 25 até o 32, você vai ver que Ezequiel profetiza o juízo de Deus às nações. Quando chega no capítulo 33 até o 39, você vai ver que Ezequiel entra com a mensagem de restauração. Era o Deus que aplicava o juízo, mas o mesmo Deus que queria restaurar o seu povo. Aleluia. O Deus que punia, mas o mesmo Deus que amava e que tem o desejo de trazer o seu povo de volta. E aí quando chega no capítulo 40 até o capítulo de número 48, que é quando o fim do livro, você vai ver que tem toda uma apresentação de uma Judá já restaurada, uma comunidade já restituído os seus antigos valores. E Ezequiel é colocado neste contexto como atalaia. E na verdade o que era exatamente o atalaia? O atalaia era aquele que era responsável em trazer uma mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento ao povo, não é? Então o atalaia, ele fazia esse papel de alertar. E aí Ezequiel é levantado para alertar o povo de que o exílio viria. E esse povo não acredita que o cativeiro viesse. E Ezequiel fica perturbado, mas o cativeiro chega. E o cumprimento da palavra do profeta é claro nas páginas da Bíblia. Porque Deus, quando levanta alguém para anunciar a sua palavra, jamais ele deixa que esse alguém fique envergonhado e confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus quer é a fidelidade desta pessoa com a sua palavra. E a mensagem de Ezequiel contrariava interesses, porque os profetas falsos da época de Ezequiel, eles estavam profetizando aquilo que os reis gostavam de ouvir, enquanto que só Ezequiel, como um profeta único daquela época, como um profeta pré-exílico e pós-exílico, ele era o único que no meio daquela enxurrada de palavras de massagem de ego, Ezequiel se levantava e dizia para ajudar qual era o seu pecado. E a gente dá para perceber que não é diferente nos dias de hoje. Assim como nos dias passados, o povo de hoje ele não quer ser confrontado. Você tem um filho dentro de casa e ele não quer ser confrontado. Você tem uma filha dentro de casa e ela não quer ser confrontada. Você tem muitas vezes 3, 4 filhos e não existe no meio desses 3, 4 nenhum que queira ser confrontado pelo seu erro. E a palavra que Deus dava a Ezequiel era exatamente essa palavra de confronto. E aí quando Deus leva o povo para o cativeiro, agora Deus torna Ezequiel num profeta após exílio. Leva Ezequiel para profetizar lá no cativeiro para o povo. E Ezequiel chega em Tel Abib. Tel Abib é uma palavra de origem do acádio, acadiana, que significa outeiro deixado pela inundação. E aí Ezequiel chega lá e passa 7 dias e começa a viver onde eles vivem, comer o que eles comem. E porque na verdade Deus leva o profeta para esta experiência? É porque o profeta de Deus, ele tem que ter a compreensão da vivência do povo. Aleluia. Não dá para ser comissionado para falar do povo sobre crise se nunca passou crise. Não dá para falar sobre o pecado se nunca teve experiência com o pecado. Aleluia. Eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas que estão lá fora, elas criticam porque algum crente conta alguma coisa que já viveu.
E elas criticam como se ser crente fosse exatamente para pessoas perfeitas, quando na verdade Deus pega as nossas experiências e faz com que nós triunfemos nela, para que isso sirva de ensino, sirva também de experiência, para que a gente possa alentar outras pessoas. O apóstolo Paulo, certa vez, falando, ele disse que nós somos consolados com as consolações que recebemos de Deus. Então, quando você passa um período de enfermidade na sua família e que você vê que outra pessoa está passando pela mesma situação, você se aproxima já para dar uma palavra de alento, para uma palavra de esperança. O que é isso? É consolar com as consolações que recebeu de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E aí Deus leva este homem, este profeta chamado Ezequiel, para servir como atalaia. E o atalaia era exatamente aquele que ficava nas muralhas da cidade. E os atalaias existiam. Não podia ser atalaia quem tivesse uma vista turva, nem quem tivesse complicações de visão. Porque o atalaia ele tinha que ter uma visão muito longe, de longo alcance, para exatamente ver quando o perigo se aproximasse, poder de cima do muro falar para os que estavam dentro da cidade, para que eles pudessem se preparar. E o atalaia ele é responsável para dar este aviso. O aviso de quando o inimigo se aproximava, de quando o inimigo vinha em tropa, se vinha junto, se vinha acompanhado ou desacompanhado, quantos vinham na cavalaria. Este era o papel do atalaia. E o papel do atalaia era também, aleluia, levar este povo para entender que o exílio estava se aproximando. O atalaia ele também dava aviso aos infiéis, baseado no que ele ouvia a respeito da boca de Deus. Então não era fácil ser um atalaia. A responsabilidade, quando o profeta entregava o recado, já não caía mais sobre os seus ombros, porque Deus estava vendo a fidelidade do profeta com essa mensagem. E diante desta fidelidade, Deus ia honrando esse profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Somente sendo totalmente fiel a essa mensagem que ele tinha recebido, é que este profeta não seria punido. Ezequiel é o único profeta que no capítulo 3 do seu livro, ele mostra o que vem acontecer se um profeta fosse fiel à mensagem. E às vezes quando eu paro para imaginar, aleluia, os profetas de Deus no Antigo Concerto, e as pessoas que hoje se dizem ser profetas de Deus, eu fico imaginando quando as pessoas chamam outro de profeta, chamam outro de vaso, chamam outro de bênção, e muitas vezes não entende o que é, na verdade, o cumprimento desta palavra de profeta. Em primeira instância, a gente vai ver que o profeta de Deus, ele não procurava ibope. Jamais um profeta iria dizer o que ele tinha dito e o que Deus tinha cumprido. O profeta de Deus, você pode ver que no cenário bíblico, todos os grandes profetas, eles profetizavam e se escondiam. Profetizavam e se escondiam. Eles profetizavam e saíam de cena. Por que isso? Por dois grandes motivos. Primeiro, por causa da perseguição, porque a palavra que eles diziam iam de encontro a interesses reais. A palavra que eles diziam iam de encontro a pecado. E em segundo lugar, eles se escondiam, porque eles sabiam que a sua cabeça iria rolar, e por isso eles saíam de cena. E a gente olhando para os dias de hoje, a gente vê que tem tanta gente querendo essa glória de profeta, quando na verdade não cumpre o papel de um legítimo profeta. A gente vê ainda que o profeta era comprometido com o reino, e ele não massageava o ego do povo. Aleluia. Nós vamos ver um dos profetas do Novo Testamento, João Batista, quando ele chega para Herodes, e ele denuncia o pecado de Herodes, que possuía Herodias, que era mulher do seu irmão. E João Batista teve a sua cabeça decepada, foi pedido a sua cabeça num prato, porque profetizava o que contrariava os desejos carnais daquele rei. E a mulher mesmo ensina a sua filha Salomé, quando dança para o rei no dia do seu aniversário, ela ensina a sua filha a pedir a cabeça do profeta. Tanta coisa que aquela jovem poderia ter pedido, mas instigada pela sua mãe, ela pede a cabeça do profeta. E hoje não é diferente. Todo dia o inferno está pedindo a cabeça de profetas verdadeiros. É porque no reino espiritual
Há tantas coisas que acontecem que os nossos olhos não veem. Mas tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus e que aos olhos de Deus são profetas. E que o inferno tem pedido a cabeça dele, tem pedido a cabeça dela, porque pregam exatamente uma palavra que alerta o povo. E aí a gente vai ver que Deus chama o profeta Ezequiel e marca com este profeta um encontro no vale. Aleluia. Um encontro no vale, quando Deus chama este profeta no capítulo 3 e diz a Ezequiel que ele vá para o vale, que lá ele vai ouvir as suas palavras. Interessante que no capítulo 2 nós vamos ver a vocação de Ezequiel que nós acabamos de ler. E não foi fácil aquela chamada. Deus disse: olha, você vai pregar para um povo rebelde, mas que ouçam, que deixem de ouvir. Eles saberão que esteve no meio deles um profeta. Você vai falar para um povo que as palavras deles serão para você como se fossem sarças e espinheiros. E tu vai habitar no meio de um povo que as palavras deles serão como escorpiões. Mas que ouçam, que deixem de ouvir, porque são causa rebelde. Não os temam, nem temam os seus semblantes. Eu acho interessante que quando Deus fala, Deus diz: não é para temer nem as palavras, e nem é para temer o rosto deles. Aleluia. Ou seja, vai ter muita cara feia, vai ter muita gente zangado, vai ter muita gente de cara dura, mas você não é para temer, porque você, na verdade, foi levantado para falar a palavra como ela é. Aleluia. E aí Deus leva este profeta para o vale. E quando Ezequiel no capítulo 3 vai para o vale, eu acho interessante, aleluia, que antes dele ir para o vale, Ezequiel tem a visão de um rolo, e este rolo é dado para o profeta comer, e a Bíblia diz que ele come, e este livro, aleluia, era doce como mel na sua boca. E logo em seguida este profeta, no seu comissionamento, ele é levado para o vale, porque Deus ainda hoje, ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. E muitas vezes ele leva um homem ou uma mulher, um obreiro ou uma obreira para ter experiências no vale. Porque somente o vale vai dar a esta pessoa a credencial que ele precisa para ter a habilidade de ouvir a voz de Deus e de ser fiel à revelação da sua palavra. Deus leva este homem para o vale, aleluia. E não era fácil, louvado seja o nome do Senhor, porque profeta comprometido com o rei, ele na verdade passa por sarças, por espinheiros, é levado ao vale, aleluia. Mas quando chega no versículo 24 do capítulo 3, Ezequiel faz uma declaração belíssima. Ele diz: entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Aleluia. Mensageiro fiel é fortalecido pelo Espírito. Aleluia. Uma diferença muito grande que a gente vai ver no Antigo Testamento entre profetas falsos e profetas verdadeiros, uma diferença gritante é que os profetas falsos, apesar de massagear o ego dos reis, apesar de massagear o ouvido do povo, apesar de ir exatamente a favor da correnteza, eles não eram fortalecidos como Ezequiel foi no vale. Mas os profetas fiéis, eles eram cheios do Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito de Deus, ele dá força. O Espírito de Deus, ele dá coragem. O Espírito de Deus dá discernimento. O Espírito de Deus dá exatamente esta familiaridade com a voz de Deus. E era isso que o profeta precisava. Aleluia. O Espírito que dava direção, que dá vigor, que dá ousadia, que dá sabedoria, agora está na vida de Ezequiel em meio do vale, nutrindo, aleluia, aquele mensageiro fiel. Mensageiro fiel de Deus, ele enfrenta oposição. Aleluia. Na última hora, preste bem o que eu vou dizer a vocês, preste bem atenção. Na última hora da igreja na terra, o espírito que vai mais operar chama-se espírito de engano. Aquilo que tem aparência que é, mas não é. Aquilo que tem aparência de certo, mas que dá errado. Não se assustem. Quando vocês são novinhos na fé, quem aceitou aqui? Levante a mão.
Quem aceitou aqui, quem ouviu na fé, que tem menos de 2 anos de crente, levante a mão. Muito bem, uma ali, mais outra aqui. Quem tem a partir de 2 anos de crente, levante a mão. Muito bem, outros ali, outros ali. Muito bem, aqui também nossa irmã. Não se assustem, não se escandalizem quando vocês verem que de repente alguém que cantava tão bem não era aquilo que cantava. Alguém que pregava tão bem não era aquilo que pregava. Não se assustem. E nem deixem Jesus por causa disso. E nem deixem que isso abale a fé de vocês. E nem deixem que o escândalo do outro sirva de sabonete para te derrubar também. Não deixe. Aleluia. Fique sabendo quando isso acontecer que é a hora de você ser mais forte. É a hora de você procurar ser mais fiel. Por que, irmã Aparecida? Porque isto está mostrando que o espírito do erro, do engano, já está atuando na igreja da última hora. E é a hora de acender as candeias, porque Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, aleluia. Então é esse o espírito que vai permear as igrejas da última hora. Eu me lembro que quando minha mãe era pequena, está aqui Fátima, está aqui Chico, meu irmão. A nossa mãe, eu costumo muito dizer que se fosse me dada a oportunidade de escolher, eu escolheria ela outra vez para ser a minha mãe. Porque ela, apesar de não ser uma mulher que teve uma experiência acadêmica, mas nossa mãe tinha a sabedoria da vida. E ela nos criou, nos ensinando com provérbios populares. Coisas tão simples, mas que falavam tanto. E eu não sei se é porque eu fui a caçula, mas eu acho que eu fui das filhas, talvez a que mais absorveu esses ensinamentos. E minha mãe me dizia muito quando eu era pequena: minha filha, nem tudo que reluz é ouro. Aleluia. Nem tudo que reluz é ouro. A gente morava na avenida, na rua Benício Filho, que na época era falado até nos programas de rádio, os locutores faziam chacota com a Benício Filho, porque o número de moças prostituídas naquela rua era muito grande. E eu me lembro que quando aquelas meninas passavam para ficar na esquina de seu Zé Lopes, eu muito novinha, 13, 14 anos, eu doida para ir para a esquina também, para ficar lá um pedacinho com aquelas meninas da rua. Elas diziam: você não vai. Você é diferente. Você não vai. Minha mãe me criou numa rigidez muito grande, porque o nosso pai não vivia em casa. Então ela tinha isso. Você não vai. Diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Pé podre só quer bota velha. Eram essas coisas que minha mãe falava. E isso eu vou levar por toda a minha vida. Faz parte dos traços do meu caráter que ela forjou com seus ensinamentos. E ela me dizia: nem tudo que reluz é ouro. E a gente está precisando, a igreja na última hora precisa pedir a Deus dons do seu Espírito. E um dos dons que a igreja precisa orar, você meu irmão, você minha irmã, coloque isso nas suas orações: meu Deus, dá-me o dom do discernimento. Ai, não, Aparecida, eu pensei que a senhora ia mandar eu pedir o dom da profecia. Eu pensei que a senhora ia mandar eu pedir o dom da interpretação de línguas. Eu pensei que a senhora ia mandar eu pedir o dom da variedade de línguas, o dom de curar, os dons da fé, o dom de expulsar demônios. O dom de discernimento do Espírito vai ser o dom mais necessário para a igreja da última hora. É o dom de você estar aqui sentado e ouvindo alguém ali se pronunciando, e o Espírito de Deus está te dando o raio-x se aquilo é verdade ou é mentira. A gente vai precisar disso, porque vai ter uma hora que nós seremos tão encurralados com mentiras que a gente vai precisar discernir o que é a verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por isso que Ezequiel enfrentava a oposição, porque ser fiel, aleluia, no meio de uma geração que estava corrompida, pessoas rebeldes de semblante duro, aleluia, comparado a escorpião, palavras comparadas com sarça e com espinho. Quem é que gosta de ouvir palavras duras? E Ezequiel, Deus disse: olha, Ezequiel, eu vou te fortalecer, eu vou colocar o meu espírito na tua vida, aleluia, eu vou te pôr de pé, Ezequiel, porque você vai ter muito chão para trilhar, vai ter muita palavra amarga, vai ter palavra como espinho, vai ter palavra
como escorpião. Ah, Ezequiel, este povo é duro de semblante, este povo é obstinado de coração, mas eu sou na tua vida, Ezequiel, e vou te dar fortaleza para você enfrentar este momento. Aleluia. Profeta fiel não retrocede. Aleluia. Diante da reação do povo. Nós encontramos isso no capítulo 2 e versículo 6, quando Deus diz: tu, filho do homem, não temas, e nem temas tuas palavras. Aleluia. Deus nos chamou, aleluia, para não retroceder. Aleluia. Eu me lembro, e eu quero abrir aqui um parênteses, só para contar a vocês. Há muitos anos atrás, isso faz uns 15 anos ou mais talvez, lá atrás, logo muito cedo, eu creio que talvez eu não tinha nem 10 anos que eu ministrava, já vai estar com 27 anos, talvez faz mais de 15 anos isso. E eu me lembro que uma vez eu fui convidada para dar uma palavra e não estava aqui perto. Não era uma Assembleia de Deus, era uma outra denominação, e eu fui atender esse convite. E a palavra que Deus tinha me dado lá em casa era uma palavra muito difícil de falar. Mas eu orei, pedi a Deus aquela palavra. É porque a gente acha que o povo cresce somente comendo papinha com açúcar. A gente acha que o povo cresce comendo só aquela papinha que agrada. E por este caminho, até mesmo pastores têm entrado. Quando na verdade o que fortalece o povo, o que fortalece uma igreja, não é papinha com açúcar, nem ajeitadinho de kiki, cacacá, de papaizinho, mamãezinha, não é pano quente no que está errado. O que fortalece a igreja é a palavra pregada como ela é. Aleluia! É isso que fortalece a igreja. A palavra dita como ela é. É verdade. E aí eu me lembro que eu tinha orado, tinha pedido a Deus a palavra e corri para um texto. E o Senhor me voltava para aquele texto que Ele queria. Eu, meu Deus do céu, eu nunca fui lá e o Senhor me voltava para aquele texto que Ele queria. E orei, preparei, me expus, digo, vai ser isso aqui. É isso que Deus está me dando. E aí eu peguei o ônibus e quando cheguei naquele estado, o irmão foi me pegar na rodoviária. E quando ele me pegou na rodoviária, ele disse: olha, a igreja aqui é uma igreja nova, de outro ministério, mas já faz um tempo, era tão nova não, já estava quase 10 anos, e tal, e é o seguinte, é porque a gente queria falar com a senhora, isso nunca tinha visto, foi só essa vez. Eu louvo a Deus, porque só foi essa vez. E a gente queria falar para a senhora o seguinte, que aqui a senhora não prega sobre isso, aqui a senhora não pode pregar sobre isso, aqui a senhora não pode, tudo que ele dizia que eu não podia pregar, era tudo que Deus tinha dito que eu ia pregar. Então a senhora não vai poder falar sobre isso, a senhora não vai poder falar sobre isso aqui, isso assim, a senhora não pode falar, isso aqui a senhora não pode falar, isso aqui a senhora não pode falar. E andando no carro, eu disse: onde é que faz a curva para voltar para a rodoviária? Aí ele parou o carro, disse: como eu disse, onde é que faz a curva para voltar para a rodoviária? Por favor, volte, me deixe lá. Ele olhou para mim e disse: a senhora quer voltar para a rodoviária? Fazer o quê? Para voltar para a minha terra. E ele olhou para mim assustado e disse assim: não estou entendendo. Eu disse: bom, você me fez um convite para me trazer a palavra de Deus. E tudo que Deus colocou no meu coração é totalmente contrário ao que você está querendo que eu não prego. Então, já que você quer que uma pessoa pregue o que você quer para a sua igreja, você contrata uma pessoa, que nem foi contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e me deixa voltar, porque eu só prego numa igreja se eu puder pregar o que Deus mandou eu pregar. E ele ficou aflito, e eu não arredei o pé. Eu falei: por favor, me volta para a rodoviária. E ele ficou aflito, olhou para mim e disse: e o que é que eu vou dizer ao povo? Que o povo está esperando a senhora. Eu digo: o que você vai dizer ao povo não é problema meu, problema seu. Você diga o povo se achar por bem, mas eu tenho que falar aquilo que Deus mandou eu falar. Ele se aperreou, passou a mão na cabeça, coçou a cabeça, olhou para mim e disse: não, a senhora dá para me perdoar assim pelo que eu falei? Porque eu acho que eu me expressei mal. Eu digo: não, o senhor não expressou mal, o senhor falou exatamente o que o senhor queria falar. A senhora tem como a senhora me perdoar? Está perdoada. Agora só tem uma coisa, que na igreja que você me levou para me pregar,
Eu só entro se eu puder pregar o que Deus me deu a pregar. E senão a senhora fica à vontade, a senhora lá pode falar tudo que Deus mandar a senhora falar. Não está mais aqui quem falou, e glória a Deus. Então sendo assim a gente pode ir para a pousada e vai dar tudo certo. E quando cheguei lá naquela igreja, eu não conhecia a igreja. Quando cheguei, pense num desmantelo. Obreiro tocando de blusinha cavada. Como chama? Regata. O pastor, meu Deus, ninguém sabia nem se era pastor aquela criatura. Era um desmantelo tão grande. Eu digo, eita, agora eu estou entendendo por que foi que Deus me deu essa palavra. E eu disse, Jesus, me lembrei de Ezequiel. Que ouçam, que deixem de ouvir, eu tenho que falar. E não era só isso não, outras coisas que Deus foi me revelando. Então, a posição de Ezequiel era uma posição de confrontar. E muitas vezes na sua vida cristã você vai ter que assumir essa posição. Talvez você vai ser chamado de santarrão, de santinho, de mitidinho, que quer ser purinho, que quer ser issoinho e maisinho. Não se incomoda com isso. Se Deus verdadeiramente tem colocado a palavra na sua boca, Ele vai cuidar disso. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente tem dificuldade de confrontar o que está errado, porque a gente quer ibope, porque a gente quer aumentar o número do nosso fã-clube pessoal. A gente quer ser mais querido, mais abraçado, mais gostado, mais chegado ao povo. E isso muitas vezes não é o que Deus quer para a nossa vida. Eu costumo dizer que todo profeta é solitário. E isso nós temos claramente na vida de Jeremias. Um profeta solitário, também chamado de profeta chorão. Aleluia. E esse profeta chamado Ezequiel, que significa Deus fortalece. Aleluia. Deus fortalece. Deus disse, Ezequiel, aleluia, eu vou mostrar para você que eu vou colocar a minha mão sobre a tua vida. E no capítulo 3, versículo 14, ele diz, e a mão do Senhor era forte sobre mim. Aleluia. Mensageiro de Deus tem que passar pelo vale. Mensageiro de Deus tem que comer o livro. Mensageiro de Deus tem que saber que ainda que não seja recebido as suas palavras, ainda que tenha que habitar com o povo de dura servir, mas ele tem que ser fiel. Aleluia. Mensageiro de Deus, aleluia, ele deixa o seu rastro e escreve a história. Quando Deus diz, Ezequiel, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Disse, passe, aleluia, no meio desse povo de infidelidade, pregue a palavra que eu estou te entregando, e pode deixar que o seu rastro que eu cuido, aleluia, eles vão um dia se lembrar que no meio dele esteve um profeta. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, Ezequiel, prega a palavra do jeito que é, passe no meio do povo, dizendo a minha palavra, que eu vou me responsabilizar da sua passagem, e o que você profetizou, eu cumprirei, e eles saberão que verdadeiramente esteve no meio deles um profeta. Aleluia. E aí dizer uma alimentação representativa. Ezequiel tinha que comer em representação ao que o povo ia comer no cativeiro. Se você for para o capítulo 4, você vai ficar maravilhada. Aleluia. Ele, por meio de uma comida escassa, ele começa a mostrar como seria o cerco de Jerusalém. 390 dias, mais de um ano, Jerusalém cercada. E a Bíblia diz que o trigo, a cevada, a fava, a lentilha, o trigo miúdo, a aveia seriam apenas de 20 ciclos por pessoa. Pouco mais do que 200 gramas por dia era o que o povo iria comer. A Bíblia diz mais que eles iam beber apenas a sexta parte de um rim de água. Pouco mais do que 500 ml de água.
o pão seria escasso, a água racionada. Mas por que Deus faz isso? É maldade de Deus? É não. É um Deus que ama, mostrando por meio de Ezequiel: é isso aí que está esperando você no cativeiro. É pão escasso, é água racionada, é sofrimento, que era para o povo acender a candeia e despertar. Porque Deus não nos deixa entrar em aperto sem antes Ele nos avisar que o aperto está chegando. É um Deus tão fiel, aleluia, que cuida disso. E o que é mais interessante, quando Deus dá a porção a Ezequiel, Deus disse: eles vão comer. Na visão, Deus diz: Ezequiel, você vai cozinhar essa comida em esterco humano. Imagina aí, ter que cozinhar um comer fraco desse, ainda mais com esterco humano. E Ezequiel fala para o Senhor: e Senhor, eu nunca comi nada imundo, porque cozinhar em esterco humano era imundo. E Deus vai e diz: como tu clamaste, eu darei esterco de vaca em lugar de esterco humano. Mas isso era a representação do cativeiro. Aleluia, glória a Deus. O profeta de Deus muitas vezes tem as suas angústias. O pão é racionado, aleluia, mas ele não abre mão da fidelidade da mensagem. Eu me lembro que uma certa vez eu tive no meu curso que eu fazia, bacharelado em teologia, nós tínhamos um professor do Instituto Betel. Ele vinha de Pernambuco para cá dar aula para a gente. E uma vez eu conversando com ele, ele dizia assim: todas as vezes que você pregar e o povo sair cabisbaixo, triste ou chorando, fique sabendo que aquele dia a sua mensagem rendeu. Você levou o povo a pensar, você levou o povo a raciocinar. Mas nós, assembleanos, nós estamos acostumados de mensagem com massagem. Não é verdade? A gente acha que a mensagem boa é aquela que o povo gritou, que deu glória a Deus, e que isso, quando muitas vezes baixa a poeira, você não vê o que ficou no ensinamento para o povo. Deus nos permite passar pelos vales, para estes vales servir de experiência. Aleluia. Profeta de Deus também passa por exílios, por deserto, por ribeiros, por vales, por calabouços, por fornalhas, mas não retrocede ao seu chamado. Aleluia. No vale é nele onde Deus revela a sua glória. Aleluia. Deus lhe levantou no meio de uma parentela. Muitos de vocês que estão aqui são o primeiro crente da família. E por que será que Deus começou por mim a obra da salvação na minha casa? E por que será que sou eu na minha família? Estou prosseguindo, caminhando para o Evangelho. O que é que Deus quer isso? Deus está levantando você como profeta no meio da sua casa. É você que vai passar, aleluia, a receber da parte de Deus a direção para avisar a seu povo. É você que Deus vai usar como instrumento para falar com o seu povo. É você que Deus vai usar no meio da sua parentela para trazer também uma mensagem de alento ao povo. Aleluia. O profeta, ele não profetizava só cativeiro, não. Ele também profetizava restauração. Se você for para o livro de Ezequiel, é o livro das restaurações. Nele nós vamos encontrar restauração de átrios, restauração das câmaras, restauração do ministério, restauração da glória, restauração do cativeiro, restauração do sofrimento. O livro de Ezequiel é também um livro de restauração. O profeta que parece que a palavra dele parecia mais dura, foi justamente ele, o instrumento que Deus escolheu para trazer mensagem de restauração para o povo. Aleluia. E isso nos dá, aleluia, exatamente um alento. O que significa? É que os teus vales, os teus desertos, os teus desafios, eles não foram impostos para simplesmente trazer sofrimento. Deus tem um projeto nesta situação. Aleluia.
Quando a gente entende que Deus tem um projeto na situação, a gente aprende a entender que os vales eles somam, que os desertos eles nos favorecem, aleluia. A gente aprende a entender, aleluia, que as guerras nos fortalecem, que os embates nos faz permanecer de pé no chão. E era esse o objetivo de Deus com este homem chamado Ezequiel, que significa Deus fortalece, aleluia. No meio da sua casa, no meio de uma atitude, de uma ação de tanto desalento, de tanto desafio, de tanta prova, é você o canal que Deus quer usar, como usou Ezequiel para os exilados de Judá. Ezequiel chegava para o povo e dizia assim: vai ter restauração, aleluia. Vocês ainda vão comer muito trigo, ainda vai haver muita cevada. E o povo no cativeiro, se cumprindo o que dizia o salmista, junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, e nos salgueiros que lá havia penduravam-nos as harpas, e aqueles que tinham nos levado cativo dizia: canta-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, aleluia, se esqueça a minha destra da sua destreza. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, apegue-se a minha língua ao paladar. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, a minha maior alegria, aleluia. Aí o salmista no salmo de retorno ele diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então a boca se encheu de riso, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquele povo que tinha ido para o cativeiro, aquele povo que tinha sofrido, aquele povo que tinha ido para a escola do cativeiro, voltava agora, aleluia, fortalecido, dizendo: só o Senhor é Deus. Eu não tenho por que adorar um Deus qualquer, porque o meu Deus é único. É o Deus que fala comigo na minha pátria, mas é o Deus que fala comigo quando eu estou em terra estranha. É o Deus que fala comigo na época da bênção, mas é também um Deus que chegou para me ajudar quando eu estava no cativeiro. Aquele povo passou a ter uma experiência nova, aleluia, porque viram que a mão de Deus, aleluia, apesar de eu estar castigando, mas não o estava abandonando, aleluia. Que esta noite seja noite da gente sair daqui como aqueles que saíram do cativeiro. Quantos de vocês não estariam mais aqui se não tivessem se voltado para Jesus? Quantas vidas que estão aqui teriam sido destruídas se Jesus não tivesse entrado em cena, aleluia. Mas nesta noite você está aqui para dizer: o Senhor entrou na minha vida, Ele entrou em cena, e porque Ele entrou em cena, eu permaneço de pé, aleluia. Que Deus nos abençoe, que sejamos nesta noite fortalecidos por este Deus que fortaleceu Ezequiel, na certeza de que quando Deus te entregar uma palavra, leia uma palavra, irmãos, leiam a palavra, meditem nela, aleluia. Sejamos crentes bereanos. A Bíblia diz que quando Paulo foi pregar em Bereia, os crentes de Bereia abriam, aleluia, a lei e iam estudar os pergaminhos, aleluia, para ver se aquilo era daquela forma que Paulo dizia, aleluia. Não coma tudo que estão falando por aí, vá para a palavra, tenha intimidade com a palavra, porque é na palavra que Deus se revela. Essa aqui é a única profecia que não caduca, não envelhece, não dá bicho, não murcha, não muda, aleluia, não cai por terra, é fiel, aleluia, e é sempre presente na nossa vida. Que a tua vida seja fortalecida, que o Senhor encontre esse espaço de fazer de você, como fez de Ezequiel, um homem, uma mulher que Deus fortalece. Nesta noite, que a gente possa falar como o hebraico, que o Ezequiel de Deus chegue na sua vida, que o Deus fortalece chegue na sua vida,
Dá para você virar para esse irmão que está do seu lado e dizer que você seja um homem que Deus fortalece. Minha irmã, que você seja uma mulher que Deus fortalece. Que você seja um crente que Deus fortalece. Que a igreja Pão da Vida seja uma igreja e que os crentes sejam os crentes que Deus fortalece. Que Deus nos abençoe.